Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo para você tensões entre China e Estados Unidos. O que vai acontecer com o mercado? Será que a gente vai ver um conflito armado entre os Estados Unidos e a China? Como que o mercado vai ficar? Será que o mercado vai subir, vai cair, andar em círculos? O que vai acontecer? E é isso que a gente vai mostrar hoje para você. Mas antes de começar, já esmaga o like, se inscreve no canal e participa do nosso grupo do Telegram. Link está na descrição do vídeo, totalmente gratuito, que é onde a gente passa dicas, trades, análises e muito mais para você lucrar de forma consistente neste mercado. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo. Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, fez uma visita que não estava agendada a Taiwan. A China entende que Taiwan é uma província chinesa separatista, está tentando uma independência, de acordo com a China, e a China não aceita, e existe uma instabilidade na região há muitos anos, e a China está dando indícios de que vai invadir, ter uma invasão armada a Taiwan, da mesma forma que Rússia fez com a Ucrânia. Os Estados Unidos não querem um conflito armado e principalmente não querem um conflito armado com a China. No entanto, Nancy Pelosi, que é uma deputada democrata, fez essa visita a Taiwan, chegou em Taiwan hoje de manhã. O governo chinês informou que vai responder com, possivelmente, de uma forma armada. Então, pode vir a invadir Taiwan em resposta à visita de Nancy Pelosi. Do outro lado, lá nos Estados Unidos, Joe Biden confirma que a política norte-americana não mudou, segue apoiando e segue entendendo a China como amigo e parceiro de negócio, e não tem interesse em ter a China como inimigo, principalmente armado. Lembrando sempre, pessoal, um conflito entre Estados Unidos e China, um conflito entre Estados Unidos e Rússia diretamente, é um conflito nuclear. Então, a gente sempre, quando a gente acaba vendo esse tipo de tensão, a gente acaba tendo um aumento da aversão ao risco. O que isso quer dizer? Todo mundo foge do risco. Não quero risco, não quero ficar com ativos de alto risco. Eu quero ativos seguros. Exemplo, dólar é um ativo seguro. Então, hoje a gente viu o dólar subir naturalmente por conta do aumento das tensões. Podemos acabar vendo o ouro se valorizar também, que historicamente é um ativo de proteção, um ativo seguro. E o que acaba acontecendo? A aversão ao risco acaba impactando os mercados internacionais, SP500 e Nasdaq, e acaba, por consequência, impactando também o Bitcoin. E é isso que eu vou te mostrar. A gente vai lá para o Bitcoin, eu vou deixar todas as notícias para você dar uma olhada, para você entender o contexto macroeconômico, geopolítico que está acontecendo, que isso tem influência direta no preço do Bitcoin e no mundo cripto como um todo. Então, o que a gente tem aqui? Uma vez que a gente tem aversão ao risco, existem as vendas, tá? O mercado acaba tendo quedas. Por quê? Eu não quero risco. Eu vou sair do mercado, vou esperar um melhor momento e vou ficar com o meu dinheiro dolarizado, por exemplo. Dólar é um ativo que tende a subir, a se valorizar neste tipo de tensão. Então, quem está dolarizado e quem mora no Brasil acaba se beneficiando desta valorização do dólar. Então, esse já é um ponto. O fato da gente ter a aversão ao risco vai prejudicar o mundo cripto como um todo, já que está puxando o mercado internacional para baixo. O Bitcoin tem uma correlação, uma relação muito direta com Nasdaq e SP500, que são os índices americanos, tá? E uma vez que o mercado começa a puxar para baixo, Bitcoin vai começar a ser puxado para baixo. Esta é uma das possibilidades. Essa é uma das possibilidades. O mercado cair, o mercado começar a cair, o mercado começar a se movimentar para baixo por uma questão geopolítica. No entanto, pode ser que simplesmente a gente não veja uma escalada dessas tensões entre China e Estados Unidos.
Se isso não acontecer, abre espaço para uma continuidade de alta. Então, o primeiro ponto que você tem que compreender é o seguinte: a gente vai fazer uma análise do gráfico. No entanto, o contexto geopolítico pode acabar impactando bastante numa movimentação dos índices internacionais, do Bitcoin e, por consequência, das altcoins. Então, o mundo cripto, que é o nosso interesse aqui, pode ser impactado, seja para cima ou para baixo, pelo contexto geopolítico. Luan, o que eu devo fazer então? A primeira coisa que você deve fazer é seguir uma gestão bem conservadora, ser cauteloso neste momento, sem riscos absurdos, sem alavancagens gigantescas, seja para cima ou para baixo. Não vai com a cabeça, não vai mergulhar de cabeça em uma piscina que pode estar sem água. Então, esse é a primeira dica desse vídeo, a primeira parte mais importante é cautela máxima nesse momento, porque o contexto geopolítico pode mudar rapidamente, fazer com que o mercado ou caia muito ou suba muito, inclusive. Tá? E agora a gente vai para a parte de análise gráfica. Sempre importante a gente levar em consideração tudo que está acontecendo, tanto do ponto de vista geopolítico quanto macroeconômico, e, posteriormente, analisar o gráfico. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Bitcoin em uma tendência de baixa. Tá? A gente está no bear market, estamos em um bear market. Eu não acredito que a gente já tenha encontrado o fundo. Eu sempre venho falando isso bastante. Tá? Eu falo isso bastante. Eu não acho que este seja o fundo do movimento. Eu acredito que a gente pode cair bem mais, tá? Pelo contexto macroeconômico. Inflação altíssima, alta constante da taxa de juros, ainda teremos mais alta de taxa de juros. Acredito que a gente não vai ver este fundo se segurar por muitos meses. Acredito que perderemos, mas não é o momento agora para falar sobre isso. Uma vez que a gente está num bear market e a gente está em um padrão, este é um padrão que é um padrão ascendente e padrões ascendentes, principalmente em uma tendência macro de baixa, normalmente rompem para baixo. Mas acredito, sim, que neste contexto, se a gente tiver o rompimento deste padrão, a gente vai vir naturalmente para a área dos 28, 29 mil dólares. É o que eu acredito que a gente pode alcançar neste movimento de recuperação de alta, para posteriormente cair. Tá? E por que eu acredito nisso? Que o mercado está respeitando muito este padrão. Mas, para o curto prazo, o que a gente tem que olhar? E eu vou dar um zoom nesta área aqui. Então, somente no gráfico diário, a gente está em um padrão que normalmente rompe para cima. Só que a gente está com volume de venda descendente e, muito provavelmente, já vou mostrar com o zoom, muito provavelmente já batemos um fundo provisório. Então, a gente pode acabar esticando para essa área ou até para esta área. Vamos lá em H4. No H4, dentro deste padrão, nós temos uma cunha descendente. E este padrão de cunha normalmente rompe para cima. E é o que estamos vendo neste momento. Tanto que eu fiz algumas operações de forma bem cautelosa. Eu fiz algumas operações de compra em algumas altcoins. Tá? Então, a gente tem aqui uma cunha descendente no Bitcoin, no gráfico de 4 horas, que rompeu para cima. E se eu der mais um zoom e ver na gráfico de 1 hora, a gente já teve o seguinte. A gente teve o RSI do 1 hora formando base de preço, a gente rompendo a cunha descendente, testando, e agora se nós tivermos a confirmação de um pivô de alta, que seria um pivô de alta, romper esta mini resistência de 23.400, a gente naturalmente vai ver o mercado esticar, testar e muito provavelmente veremos o mercado nesta área aqui. Este é um ponto que eu estou de olho, tá? O último ponto de alta de 24.500, 24.600.
É o que eu acredito que pode acontecer no curto prazo se não houver uma escalada das tensões entre Estados Unidos e China. Se houver um aumento essa escalada nas tensões, a gente simplesmente vai ver isso daqui acontecer e o mercado puxar para baixo com força. Então a gente tem que ficar de olho. Eu me posicionei em algumas operações, já estou passando para todos vocês, inclusive quem não é aluno, quem é aluno já está ciente das posições. Me posicionei comprado em algumas altcoins, porque a dominância do Bitcoin está em queda, então eu quero me beneficiar dessa forma, quero me beneficiar de uma alta das altcoins, tá? Uma alta maior das altcoins do que do Bitcoin. E se a gente acabar vendo este movimento, a gente vai ter sim um movimento extremamente saudável das altcoins. No entanto, esta é uma área, caso a gente veja este rompimento, teste, continuidade de alta, esta é uma área que você tem que ter muita cautela, considerando todo o contexto macroeconômico e geopolítico. Então, qual que é a mensagem deste vídeo? Cautela máxima. Mas, em cima de cautela, se você tiver conhecimento gráfico, você vai conseguir sim se beneficiar de determinados movimentos. Porque o conhecimento é poder. Quer saber mais, quer aprender, quer entender? Confere no nosso grupo do Telegram. É totalmente gratuito e você vai, de fato, ter este tipo de conteúdo à sua disposição. Mas deixa nos comentários o que você acha. Será que a gente vai subir? Será que o Bitcoin vai subir de fato, mesmo com a escalada das tensões, com essas tensões que temos no momento? Ou a gente vai perder este fundo, a gente vai romper esse padrão gráfico que nós temos aqui e vamos despencar? E deixa nos comentários, sua opinião é muito importante e eu desejo a todos vocês uma ótima semana de trades.